E aí, tudo bem com vocês? Neto Bressan. Eu estou aqui para gravar mais uma aula. Agora, a terceira parte do cálculo estequiométrico da cana-de-açúcar. Hoje a gente vai calcular os rendimentos, quanto a cana gera de litros de etanol, anidro hidratado, né? Quanto que a gente vai produzir de açúcar com base na POL e no AR da cana, tá bom? Então a gente vai detalhar, né, desdobrar todo o cálculo em cima desses indicadores técnicos, vamos dizer assim, tá bom? Então, antes de mais nada, quem quiser participar da minha mentoria, né, por um trabalho mais dedicado, específico e personalizado, me ajuda aí, gente. Aqui, tá? É só você entrar lá no meu LinkedIn, clicar em mentorias e conteúdos e aplicar aqui um diagnóstico, tá bom? Você vai preencher um formuláriozinho e aí a partir daí a gente vai conversar sobre esse projeto personalizado para você, tá bom? Então, voltando à aula 3. Hoje a gente vai, então, só recapitulando rapidamente, a gente falou da composição da cana, né? Detalhamos aqui a estequiometria das reações, da hidrólise da sacarose, da conversão da sacarose em etanol. Depois a gente falou de matéria-prima e depois perdas industriais, né? Colocamos aqui o mínimo e o máximo, né? Os rendimentos na produção de açúcar e de etanol. E agora a gente vai aqui para um exemplo prático, né? Temos aqui uma tabela de conta, né? Com todas as informações, a gente vai sair no final, né? Quais são os rendimentos na produção de etanol, né? E quais são os rendimentos na produção de açúcar, seja açúcar VHP, seja açúcar branco. Bom, então vamos lá. Começando, tudo que está vermelhinho nessa tabela significa input, são dados que a gente vai colocar. Os outros são fórmulas que vão gerar as contas automaticamente, beleza? Então vamos lá, começando. Quais são os dados que eu vou colocar aqui para simular o meu balanço em RT? Então a gente vai informar aqui a POL, vamos considerar quanto de POL aqui? Vamos fazer uma cana com uma pureza média aí, uma cana rica, né? Vamos fazer uma cana rica. 15 de POL, beleza? A fibra dessa cana, vou pôr aqui uns 13. Pureza da cana, vamos pôr aqui 85. A cana boa, né? Beleza, ó. Aí ele calculou já quanto que é o Brix dessa cana. Lembrando, como que a gente calcula o Brix, tá? Então vamos lá, ó. Pureza é Pol por Brix. Eu troco a pureza com o Pol, Brix é Pol dividido por pureza, tá bom? Então a gente chegou aqui no cálculo do Brix, tá? O cálculo da umidade, vamos lembrar aqui, ó, a conta da cana bom, 100% é a soma da fibra, Brix e umidade. Se eu tenho Brix e tenho fibra, a umidade é um menos esses dois, tá bom? Então, a gente calculou aqui a umidade, ó. Ou 100 menos, que aqui não está em porcentagem, aqui está em porcentagem, né? Então, 100 menos a fibra, menos os sólidos dissolvidos, eu tenho a minha umidade aqui, ó, 69,35, tá bom? O AR que a gente precisa determinar aqui é o AR da cana, tá? É o AR da cana.
E aí, se a gente recordar aqui na aula, né, a gente, através da pureza, vamos lá, ó, através da pureza, a gente chega no AR do caldo, beleza? E com a fibra, a gente calcula o fator que faz a conversão, né, da pol do caldo extraído com relação à pol da cana. Então, vamos lá. Aqui, ó, é aquela formulinha que utiliza da pol. O coeficiente C, a fórmula que utiliza da fibra. E o meu AR é calculado com essas três informações: a fibra, o AR do caldo e o coeficiente C. Vamos lembrar dele aqui, ó. E essa fórmula para lá. Captura. Vou deixar a colinha aqui do lado. Ela aqui, ó. Beleza? E com isso, gente, agora eu consigo calcular quanto que é o meu ART da cana, tá? O que que é o ART da cana, pessoal? Bem, vamos montar a formulinha aqui junto? Ó, vamos lá, fórmulas. Eu vou ter que sair daqui, senão eu não vou conseguir. Vai inserir, acho que é inserir símbolos, equações. Aí, show. Então vamos digitar nossa equação aqui do ART, para a gente não esquecer. Bom, a equação do meu ART, eu vou tentar digitar aqui, como está muito perto da imagem, ele me atrapalha e não me deixa digitar aqui. Tem que fazer uns ajustes aqui. Então, o ART da cana, ele é igual. Vamos lá na nossa equaçãozinha. Oh, meu Deus. Deixa eu digitar. É igual a pol dividido por 0,95 para transformar ela em ART, mais, entendeu? Mais aqui, mais. Isso aqui é mais ou menos. Oh, meu Deus, ou mais. Passando apertado com vocês aqui, hein? Mais. AR da cana, tá? Com isso eu consigo calcular aqui o meu ART, tá bom? Então, aqui, ó, a fórmula dele também, você consegue puxar aqui pela referência 15. Olha lá, ó. Então ele vai pegar o AR, que a gente calculou aqui, os açúcares redutores da cana, mais a pol dividido por 0,95. A gente chegou no ART, expresso em porcentagem. Se eu quiser expressar ele em quilos de ART por tonelada de cana, é só multiplicar aqui por 10, ó, tá bom? Beleza? E a pureza do caldo extraído, pureza da cana menos um. Fechou? Então, descendo aqui, vamos falar agora das perdas industriais, tá? As perdas industriais, tá bom? Vai ser a soma. Quanto que é a minha perda na água residuária mais as limpezas que tem do esterão metálico, mesa, né? Coxo, da moenda. Vamos falar aqui com a água residuária, eu estou perdendo aqui 0,5% RT. Multijato 0,10 mesmo, a minha perda no bagaço, a moenda para dar um 4,5 que é uma moeda de 5 terno, minha perda na torta, quanto que tá dando?
0,25, tá ok, minha perda indeterminada 1,5, beleza? Então a somatória das minhas perdas estão dando aqui 6,85, né? Então, durante todo o meu processo produtivo, né, 6,85 fica de todo o RT que entra, ele vai ficar na forma de perdas ao longo do meu processo, beleza? Com isso, a gente consegue calcular aqui o açúcar total recuperado, né? Que basicamente é o açúcar, o ART, vezes o meu PIC porcentagem, né? Que dá 150 lá, tá bom? Meu Deus do céu, não foi isso que eu calculei, tá? Aqui ele está usando outra conta. Isso. Beleza. 152, né? Então, corrigindo aqui, não é vezes o pi, não, é vezes 100, 100 menos. Aqui está a fórmula. Deixa eu outra por aqui, deixa eu mostrar cá, diminuir o tamanho do. Beleza? Beleza. Tá. Então, eu cheguei aqui enquanto de fato que eu vou aproveitar na minha produção, né? Então, dos 163 quilos, 11 quilos eu vou deixar no meu processo como perdas. E não acabou ainda, tá? Tem as outras. Bom, falando agora aqui de rendimento de destilaria, tá? A gente começa com o rendimento estequiométrico, né? Então, para cada quilo de ART que entra no meu processo produtivo, se a minha eficiência fosse 100%, eu só conseguiria transformar esse 1 quilo de ART em 0,511 quilos, né? Meio quilo, né? Ou 511 gramas de RT para cada 1 quilo, gramas de etanol para cada 1 quilo de RT. Só que não é muito usual a gente falar quilos de etanol, a gente usa, né, sempre a unidade de medida litros, né? Hum, então vamos lá, vamos lá. Ó, como que a gente vai fazer a conversão aqui? Se eu pegar esse rendimento teórico e dividir ele pela densidade do etanol, então pegar 0,511 e dividir pela densidade do etanol absoluto, que é 0,7943, eu chego nesse indicador aqui, ó, 0,634, que é o rendimento estequiométrico de RT em etanol dividido pela densidade. E aí esse me dá um indicador de litros de etanol absoluto por quilo de ART no meu processo, tá? Então vamos lá. Agora, o álcool, eu tenho o álcool anidro e tenho o álcool hidratado. Então a gente vai calcular esse indicador aqui, considerando que uma parte do etanol tem água, né? No anidro, muito menos, e no hidratado, muito mais. Então, esse 0,6434, ele vai ser um número maior quando eu estiver falando de álcool anidro, a depender da concentração em NPM desse álcool, e ele vai ser um número maior ainda se eu estiver falando de álcool hidratado, tá bom? Então, vamos lá. O teor alcoólico do anidro é 99,3, tá bom? Então vamos lá, o que que eu vou ter que fazer aqui, ó, para chegar no 0,6478? Vamos lá.
Ó, como que ele está calculando isso aqui, ó? Ele está pegando, tá? Opa. Ele está pegando aqui, ó. Vamos mudar de posição aqui agora, né? Vamos inserir símbolos e equação. Vou fazer a equação com vocês aqui para vocês entenderem, tá bom? Bom, então ele vai pegar 0,511, né? 0,511, que é o rendimento do álcool absoluto, tá ok? Vai dividir esse cara aqui, né? Dividir, vai dividir esse cara aqui, 0,511. Vai dividir esse cara aqui pela, é, pelo teor alcoólico do anidro, né? Que é quanto? Que é o teor alcoólico do anidro, e vai ser 0,99330, tá bom? Aí eu vou subtrair daqui o 0,511, beleza? Aí eu vou achar aqui, ó, pessoal, o que que isso aqui está me mostrando, né? O que esse cara aqui está me mostrando? Ah, essa fórmula é essa mesmo. E acrescenta quanto tenha mais de água, subtrai do 511. Agora eu tenho que subtrair esse valor aqui. Pego todo esse cara aqui, né? Pego todo esse cara aqui, vou dividir ele. Oh, meu Deus. Ele aqui. Agora eu vou dividir isso aqui por divido pela densidade agora, para eu transformar quilos de etanol para quilos, para litro de etanol, e aí eu somo ao rendimento teórico do álcool absoluto. Beleza, tá bom, é isso aí. Então eu vou dividir isso aqui agora por 0,97943 para transformar tudo isso aqui em litro, né? E aí sim eu vou somar esse cara aqui ao 0,6434. Beleza? Então, fiz aqui, ó. Agora eu consigo. Então, assim, é meio chato essa continha aqui, gente. Mas é isso aqui, ó. Aí eu consegui aqui chegar em quantos litros de álcool anidro com teor alcoólico de 99,3 eu consigo fazer, ó, 0,6480. Repito a mesma conta para o hidratado. Eu não vou fazer aqui de novo. O que que vai mudar aqui, ó? Graças a Deus eu não vou ter que fazer isso aqui de novo. Ó. Só que, então, agora a diferença, em vez de dividir por 0,993, que é o teor alcoólico, eu vou dividir por 93,393,9337, né? Tá? Para eu calcular aqui, vamos fazer uma correção da quantidade de etanol. Como eu pus água no meu processo, ela aumenta um pouco, tá bom? Então, cheguei aqui no 0,6891. Então, ó, agora eu já sei qual que é o meu rendimento teórico,
tanto do álcool anidro quanto do álcool hidratado, em litros por quilo de RT. Tá pronto? Não. A gente tem que lembrar que uma fermentação e uma destilação também têm eficiências, né, no meu processo. Então, eu não vou conseguir gerar toda essa quantidade de 64,8, porque uma parte vai ser perdida no meu processo de fermentação e destilação. Da mesma maneira, eu não consigo gerar os 0,68, né, 0,6891 litros por quilo de RT, porque uma parte vai perder aqui no meu processo. Então, vamos considerar aqui que a minha eficiência da fermentação, 92 é o suprassumo da melhor fermentação do mundo. Isso não existe. Na prática, o do 89,5. E eficiência de destilação, 99,3. Ó. Com isso, ele já corrigiu automaticamente os meus indicadores de rendimento global para a produção do álcool anidro e para a produção do álcool hidratado. Entenderam? Entenderam que tem como tirar dúvida, né, gente? Mas vamos lá. Ó, seguindo aqui para baixo, agora a gente vai fazer o cálculo do SJM, né, ou recuperação do mel final, né? Tá? Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui pro branco e ele tá aqui pro VHP. Então, tem as duas opções para a gente fazer, né? A fórmula, a gente já conversou sobre ela aqui, tá? Vamos pegá-la aqui, onde ela tá, os rendimentos, pegar ela aqui então. Aqui, deixar ela aqui do ladinho. Então eu informo aqui, qual que é a minha pureza do mel? A minha pureza do mel está 57%, a minha pol do açúcar branco 99,7, a pureza 99,74. Tá. Aí, ó, a pureza do meu caldo, ele considerou essa pureza aqui, ó, pureza do caldo, tá bom? Então pensa o seguinte, né? Meu, né? Como ele está considerando a pureza do caldo, ó, então tá, ele pega aqui, ó, pureza do mel final, eu pulei aqui, pureza do mel final, a pureza do açúcar e a pureza do meu caldo extraído, tá? Então, o que ele está considerando para esse cálculo da pureza, que todo caldo está indo para o açúcar, tá bom? Tá? Então, vamos lá. Calculei a recuperação, tá? A fórmula está aqui do lado, tá? Pessoal, não tem segredo. Aí, dá para calcular aqui o nosso rendimento do açúcar, né? Então, quanto que eu consigo fazer de açúcar para cada tonelada de cana? Olha lá. Então, o que que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai pegar, né, a minha pol, tá? Que eu só consigo transformar em açúcar a sacarose, eu não posso pegar o RT, eu tenho que pegar só o açúcar. Desconto daqui as minhas perdas, tá bom? O meu processo produtivo, tá aqui, e multiplico pela recuperação em ART. Então aqui eu estou considerando que todo o caldo está indo para a fábrica de açúcar, nesse exemplo, tá bom? E aí eu consigo chegar ali e fazer 104 quilos de açúcar por tonelada de cana, né? Vamos lá, esse é o rendimento. Para transformar agora esse açúcar branco em ART, na base ART, eu vou pegar um
dividido por 0,95 para transformar sacarose em ART e multiplicar, né, por 0,997, tá? Para fazer a correção do que a pureza não é 100%, né? Ela é 99,7. Então, calcula aqui quantos quilos de ART são necessários para fazer 1 quilo de açúcar, tá bom? Então, tá aqui o exemplo. No VHP, mesma coisa, o que está mudando aqui são a pureza e a pol do açúcar. Por isso, esse indicador aqui, ó, ele dá um pouco menor, minto, uma coisa errada nessa equação aqui. Pode ver. Eu tenho que eu converti 1 quilo de açúcar dividido por 0,95, eu transformei ele em ART. Mas antes, aí eu vou pegar esse ART e multiplicar pela pol. Não, eu tenho que dividir pela pol. Tem que dividir. Dividir, eu acho. Eu fiz aqui, gente. Aqui é dito. É, medido mesmo. Tem que dividir, porque como aqui, esse rendimento é considerando 100% de pureza, né? E ele não tem, ele tem um pouco menos. Então, o indicador correto é esse aqui. Eu já corrigi nas fórmulas aqui, ó. Ao vivo e a cores. Aí, aí, agora sim, né? Ele tem uma pureza menor, então tem que dar mais quantidade. Então, a transformação do açúcar VHP em ATR, beleza? Então, eu já tenho meus indicadores litros por quilo de ATR, de RT, de etanol anidro-hidratado, tenho os indicadores de transformação do açúcar VHP, né? E quilos de ATR por. E aí, por que que aqui está ATR e não está RT? Porque eu descontei as perdas, né? Então, ó, ele calculou aqui o açúcar total recuperado, tá? Então, tem esse detalhezinho aqui, beleza? Eu já descontei as perdas aqui, por isso que dá esse, essa, esse fator aqui, tá? Esse rendimento aqui, ó, em quilos, né? Quilo de ATR por tonelada de cana. Quilos de ATR. Quilos de ATR. Super total recuperado. Beleza. Bom, continuando, né? Continuando, agora a gente vai fazer a seguinte análise, né? São duas situações aqui, ó. Fazendo o álcool com o residual que sobra no meu processo, então todo o caldo foi para açúcar, né? Uma recuperação de 75. Eu fiz aqui 102 quilos de sacarose, criatura de Deus. Sacarose por quilo por tonelada de cana. Sacarose por tonelada de cana. E sobrou um mel que foi para destilaria.
E quanto que vai me render agora esse mel em litros por tonelada de cana também? Vamos lá. Então vamos lá. Então a gente pega aqui e vai fazer a continha, tá? Como que ele vai fazer aqui, ó? Álcool anidro residual do açúcar branco, ó. Então, ó, ele vai pegar. Vamos fazer junto aqui? Vamos fazer junto aqui. Então ele vai pegar a pol. Vamos lá. Inserir, inserir equação. Então, vai ficar mais ou menos assim. Então, como que ele chamou esse indicador aqui? Álcool anidro residual do açúcar. Tá? Então, ele vai calcular o álcool anidro residual do açúcar. Álcool, 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 álcool anidro, álcool anidro residual do açúcar vai ser igual a minha pol da cana, vezes. é, Vamos pegar aqui, pegar aqui para olhar aqui. Vezes um menos o H37, que é a recuperação em RT, aí ele transforma, aí esse aqui é a quantidade de pó que foi para o etanol. Ele divide por 0,95 para transformar pó em RT, somado a 1.000 vezes o H10, que é para transformar porcentagem em quilos por tonelada de cana do AR, né? Aí divide por 100 para ser a porcentagem. Tudo isso vezes o H32, que é o rendimento H32, H32, que é o rendimento global do anidro, beleza? Então vamos lá. Então é a pol vezes um menos o SJM, né, que é a recuperação da fábrica, beleza? Então esse aqui é o produto que foi, se deu 75 a recuperação da fábrica, um menos 75% é 25%, ou 25% é o que foi para o etanol, tá? Vou dividir todos esses dois aqui por, meu Deus do céu, deixa eu parar isso aqui, e eu vou dividir, apanhando aqui do negócio, vou dividir esse cara aqui ó, por 0,95 para transformar em ART. Vou somar aqui agora, nesses dois aqui, ó. Vou somar nesses dois aqui, ó. É, o AR da cana, tá? Então peguei a pol, só que ela está em porcentagem, né? Pol lá está em porcentagem. Vou pegar aqui o AR também, da cana. Então, quando eu peguei pol da cana vezes um menos
o SJM, eu calculei a qual que foi para o etanol. Divide por 0,95, transformei em ART. E somo com o meu AR, por quê? Porque o AR não, ele passa pela fábrica e vai direto, ele não cristaliza. Então eu posso somar esse número para compor todo o meu ART que foi para a destilaria, tá bom? Então mais o AR da cana, né? E ele pega todo esse produto, né? Todo esse produto aqui e multiplica pelo indicador ali, tá? Então, ó, ele pega tudo isso aqui, ele pega tudo isso aqui e multiplica por rendimento global do anidro, que é 0,675759. Beleza? Ó, então vamos lá. Vamos olhar aqui a formulinha. Com isso, gente, a gente chegou aqui. Então, eu considerei que todo o caldo foi para o açúcar. O RT passa pela fábrica sem cristalizar, o AR, desculpa, né? 75%, né? Conforme a recuperação da fábrica ali, fica cristalizado, 25% vai para a destilaria. Multiplicado pelo rendimento, eu consigo gerar ainda 26 litros de anidro, né? Tá bom? Aí ele faz uma continha aqui, ó, divide um pelo outro, ele consegue fazer a relação aqui, né, de álcool anidro residual por quilo de açúcar. Então, para cada quilo de açúcar, eu faço 0,25 litros de etanol anidro. A mesma conta, tá, gente? A equação é a mesma, só muda aqui os coeficientes aqui, né? Por exemplo, agora eu vou falar do hidratado. Então, em vez de multiplicar por 0,500 e 0,5759, eu vou multiplicar pelo rendimento global do hidratado, né? Aqui no anidro, aqui no VHP, né? Mesma coisa, eu vou usar os rendimentos, eu vou usar o fator de conversão aqui do VHP, tá? E aqui vai sair, então, quanto que eu faço. Vê que a diferença do residual aqui do açúcar branco e em relação ao residual do açúcar VHP não é muito grande, não, mas é só para facilitar a conta depois, tá? E aqui embaixo, gente, eu faço uma outra continha que é o seguinte: e se eu não tivesse fábrica? Se eu pegasse todo o ART daquelas perdas que a gente viu lá e convertesse tudo em etanol, né? Quanto que eu conseguiria gerar? De anidro, 87 litros por tonelada, e de hidratado, 93,5, tá bom? Bom, acho que é isso. Foi uma aula bem demorada. Eu achei que ia gastar menos tempo. Sei que devem ficar dúvidas. Esse aqui é um material para uma aula de uns 2 dias presencial. Mas, enfim, tá aqui a, a, a tabela. Esse material eu divido com vocês. Quem quiser, me manda um e-mail, tá? Que eu disponibilizo esse material, essa planilhinha Excel para vocês poderem estudar e aprimorar, tá? Mas por aqui foi possível a gente calcular todos os rendimentos possíveis que uma tonelada cana gera nos nossos produtos, né? Então aqui simulando um caldo 100% com etanol, né? Geram esses rendimentos aqui. E o caldo 100% para açúcar, aquele mel residual que fica, quanto que eu poderia fazer de etanol, tá bom? Aqui considerando os principais produtos, tá? E aí, na última aula, quarta aula, né, parte 4 das 4 aulas que eu combinei, eu vou trazer para vocês, né, usando esses indicadores aqui, um balanço em ART, tá bom? Para vocês poderem
simular as produções na unidade de vocês. Um abraço, fiquem com Deus, até mais.